Pessoal, boa noite, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Já estou vendo alguns irmãos aqui. Eu quero falar hoje sobre navegação. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 27. Eu quero ler o versículo 23, aliás, o 22 e o 23. Depois, eu quero ler o versículo de número 33, 34 e o 35. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. A princípio eu vou ler o 22, versículo 22, versículo 23, e depois o 33 e o 34 e o 35. Vamos fazer a leitura. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E enquanto amanhecia, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, e não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa. Disto depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todo, e partindo comeu começou a comer. Então todos cobriram ânimo e se puseram também a comer. E éramos ao todo no navio 276 pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Quero nesta noite meditar um pouco, e na realidade eu quero falar sobre toda vez que eu rabisco alguma coisa, elaboro alguma coisa para compartilhar com os irmãos, normalmente a gente dá um título, e nesta noite é as 4 âncoras que Paulo usou para ancorar na tempestade. Vocês conhecem o texto, e quem não conhece eu vou fazer um breve resumo. Vocês sabem que Paulo é levado a Roma para passar pelo julgamento, e quando ele é para viajar, quando vão levar ele preso junto com os demais presos, o tempo não é promissor, o tempo não era bom para que fizesse aquela viagem. E no princípio Paulo avisa, Paulo aconselha, Paulo fala para eles que não era bom que aquela viagem fosse feita agora. Mas o capitão do navio, ele acreditou muito mais no capitão do navio, ele acreditou muito mais no dono do navio do que em Paulo. Muitas vezes é o que acontece hoje. Eu estou aqui já, eu acho que é a 4ª live que a gente está fazendo aqui, 3ª ou 4ª, e eu estou dizendo para vocês, principalmente quem conhece a Deus, principalmente quem acredita, quem confia piamente em Deus, que esta tempestade, que este vírus, ele não veio para derrotar quem acredita em Deus, ele veio para fortalecer. E eles, não acreditando no que Paulo fala, eles embarcam, e aí eles passam por algumas dificuldades. Eu anotei alguma coisa para compartilhar com vocês aqui. Estes bravos marinheiros estavam em uma tempestade que parecia ser esmagadora. No entanto, à borda do navio estava um homem chamado Paulo.
Ele era homem especial, por motivos diversos. Primeiro motivo, ele era um filho de Deus. Você que está aí é filha de Deus, pode dar glória a Deus. Começa dando glória a Deus. Se é filho de Deus, se é filha de Deus, fica tranquilo, porque você terá um final feliz. Segundo, ele era um homem com uma missão. Ele tinha uma missão. A missão de Paulo nós vamos ver durante essa pregação, durante essa palavra, mas a missão de Paulo é que chegasse em Roma e que nenhum daqueles que no navio estavam fossem mortos ou se perdessem. A minha missão, a missão da igreja no Brasil, é levar a palavra de Deus para que nenhum daqueles que acreditam em Deus seja derrotado, mas que receba a vitória em Cristo Jesus. Terceiro, ele era um homem de fé. Você tem fé aí? Tem fé aí? Pode levantar para as tuas mãos agora. Já começa pedindo agora: Deus, eu tenho fé e eu vou receber em nome de Jesus. Quarto, ele estava em comunhão com Deus. Irmão, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente passa por dificuldade, a gente às vezes toma algum susto, mas todavia a calmaria do Espírito Santo, ela resplandece em nossas vidas, porque nós estamos em comunhão com Deus. Os marinheiros lançaram 4 âncoras no mar, em uma tentativa para estabilizar o navio. As 4 âncoras falharam. Nós estamos vendo os homens fazendo de tudo, nós estamos vendo o governo investindo dinheiro, tem que fazer mesmo, nós estamos vendo os cientistas estudar. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa: a nossa vitória, ela vem do Senhor Jesus. A nossa vitória, ela vem do céu. Vocês vão ver que vão fazer de tudo, mas na hora, eu já disse e vou repetir, se não me falha a memória, de ontem para cá não tem crescido muito. Eu já disse para você, nós vamos ser o país menos atingido no mundo por esse vírus. Amém. Porque eu acredito que a nossa saída, ela vem do Senhor. Tudo bem? Então, Paulo tinha 4 âncoras e é sobre essas que eu quero falar, porque as 4 dos homens falharam. Talvez até agora, você não vê que já fizeram tudo. Nós sabemos que há um projeto de Deus no Brasil. Há um projeto de Deus para o Brasil. Eu quero ser o mais transparente possível. Não me leve para o lado político aqui, porque não sou político. Eu não tenho envolvimento nenhum com político. Não tenho político de estimação. Aliás, eu abomino esses políticos corruptos. Eu não tenho nenhuma ligação. Na nossa igreja aqui, quem congrega aqui sabe que político não tem espaço aqui dentro para fazer política. Aqui o espaço é para nós louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Mas eu não sou contra a política, mas não tenho nenhum envolvimento. Mas nós sabemos que há um projeto para destruir o Brasil, e há um projeto de Deus já determinado, de que Deus vai reconstruir o Brasil, e esta reconstrução vai custar para nós, principalmente para os cristãos, alguns desprazeres, porque o inferno vai se levantar contra nós. O inferno tem se levantado contra a igreja. Irmão, analisa um pouquinho. Vamos pensar em alguns princípios de Deus. Vamos pensar em algumas coisas. Há 30 anos atrás nós não tínhamos. Hoje em dia nós estamos vendo volta e meia Supremo Tribunal querendo legislar sobre aborto. Até onde eu sei, Supremo Tribunal, em todo o país desenvolvido do mundo, ele está lá para que a Constituição seja cumprida. Aqui o Supremo Tribunal legisla e libera aborto, libera casamento. Esses tempos atrás estavam querendo obrigar pastor a fazer casamento homossexual. Nada contra, cada um leva essa vida, cuide do jeito que você quiser da sua vida, mas os princípios de Deus não serão quebrados por mim enquanto aqui eu estiver. Nem que o sangue dê na canela. E eu estou falando isso, eu já tenho experiência própria, já sofri algumas pressões. Mas aqui é pau Pereira, aqui não vai abrir mão de princípios de Deus. Então eu não tenho nada a ver com político, mas existe um projeto de destruição do país. E naquele navio tinha um projeto de homem, não funcionou.
lançaram as 4 âncoras. Qual que funcionou? Nenhuma. Agora eu vou te dizer, a primeira que eu e você precisamos lançar, porque nós estamos neste barco. Este barco está navegando, e por incrível que pareça, nós não sabemos aonde ele vai chegar. Esse barco está navegando, dentro dele tem um vírus, e nós não conhecemos, tem um inimigo nesse barco. Paulo ali estava junto com 270 e poucas pessoas, sendo que a maioria era presos. Mas Paulo tinha um amigo verdadeiro. Quantos aí tem amigo verdadeiro? Quantos aí tem Jesus como amigo verdadeiro? Se você é amigo de Jesus, fica tranquilo, porque ele não vai deixar o inimigo te tocar. Paulo tinha uma âncora. Paulo tinha 4 âncoras. Também essas âncoras firmaram-lhe durante a tempestade. Mesmo o navio sendo sacudido e abalado, Paulo foi capaz de permanecer firme e forte. Está abalando, eu sei que está abalando. Nós estamos todos em casa, o Brasil parou, nós não sabemos aonde isso vai desembocar. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus ainda é o nosso socorro, Deus ainda é o nosso refúgio, Deus ainda é fortaleza, bem presente na hora da dificuldade, na hora da aflição. Deus está com a igreja, Deus está contigo nesta noite. Não desanime, nós estamos no barco. Primeira âncora, a primeira âncora que eu quero usar nesta noite, figuradamente, nós que estamos nesse barco, nós estamos nesse navio, esse navio está andando, esse navio está navegando, e nós realmente não sabemos que porto nós vamos ancorar, porque até agora estão pensando que esse barco é conduzido por homem, mas o barco que eu estou, o barco que você está, precisa ser governado, precisa ser capitaneado por Deus. Primeira âncora forte da presença de Deus. Versículo 23 que nós lemos. A primeira âncora que você precisa lançar para ancorar o teu navio com firmeza é presença de Deus. Versículo 23. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Onde você estiver aí, levanta a tua mão e diga: glória a Deus. O anjo de Deus está com você, aleluia. O Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. Então a grande âncora, a primeira âncora forte para nós ancorarmos este navio é a presença de Deus. E eu vou ser bem breve, porque eu quero que você fique com a gente durante toda a palavra. Então, por conta disso, eu vou ser breve. E nós não temos muito. Eu estava agora conversando com um dos meus organizadores aqui, um dos meus obreiros. Falei: pastor, nós estamos recebendo um monte de ideia para quando voltar tudo e tal. Eu falei: eu já sei, se for live, pode tirar o cavalo da chuva. Nós ainda somos do período que sentimos o prazer de nos reunirmos na igreja e adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. A igreja americana se acabou com um negócio chamado igreja eletrônica, que aconteceu nos anos 80. Os americanos, quando destruíram as Torres Gêmeas, eles não sabiam nem orar, não sabiam nem clamar, começaram a cantar o hino das Américas. Igreja tem prazer em se reunir na igreja. Glória a Deus. Segunda forte âncora é a âncora das promessas de Deus. Segunda âncora, a âncora das promessas de Deus. Versículo 24 ao 25, dizendo Paulo: não temas, importa que seja apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Amém, queridos? Glória a Deus. Promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus não morre.
Quem tem promessa de Deus não morre. Você tem promessa de Deus. E a segunda grande âncora para você ancorar neste barco que está navegando meio que sem rumo, esse barco chamado Brasil, navegando neste barco chamado coronavírus, a tua âncora forte é lembrar que você tem promessa de Deus. Se você tem promessa, fique tranquila. Pode pegar aí, já pode virar na tua casa onde você está aí, contempla os teus filhos, esposa, e começa a dizer: nós somos promessa de Deus, e por conta disso, o inimigo não vai tocar em nenhuma hipótese em nossas vidas. Glória a Deus. Eu vou andar bem rapidinho aqui, porque eu escrevi tanta coisa aqui que se eu fosse falar a gente ia gastar muito tempo. E pastor assembleano é um problema sério. Ainda bem que eu não tenho o microfone na mão hoje. Terceira âncora é a âncora da providência de Deus. Quantos acreditam em providência de Deus? Ei, irmão, onde você estiver aí, diz: Deus, eu acredito que o Senhor vai prover, eu acredito que o Senhor vai preparar tudo. Quantas pessoas que vendem bala no farol e estavam desesperados sem saber o que fazer? Deus já está provendo para essas pessoas através da presidência da República. Quantas pessoas que não tinham, certamente, uma semana sem trabalhar, provavelmente não teriam o que comer. Deus já está usando a vida do governo para que essas pessoas tenham pelo menos o mínimo para se alimentarem. Versículo 24, eu quero basear a âncora da providência. Dizendo Paulo: não temas, importa que seja apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Tem promessa? Tem. Tem providência? Tem. Se tem providência, é que essa palavra, ela é uma palavra, daria para a gente falar muito sobre ela. Tenho certeza absoluta, porque o correto mesmo era a gente chegar lá para o versículo, lá no versículo 41, para vocês verem que realmente Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus disse: Paulo, pode avisar para eles aí, que não vai morrer nenhum, vai ser destruído o navio, vai acontecer algumas avarias, e nós estamos vendo, o navio aí provavelmente vai acontecer avarias. Eu não tenho dúvida que este problema aqui no Brasil vai acontecer algumas avarias, vai. É o que Paulo diz: com o navio vai acontecer avarias, vai perder o material, coisas materiais serão perdidas. Mas Paulo diz: nenhum de vocês morrerão, porque o anjo diz o seguinte: avisa para o capitão do navio que nenhum vai morrer, porque Deus deu essas pessoas a Paulo. Ali tinha um homem de Deus. Ei, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, não fica desesperado, você tem que ser o equilíbrio desta nação. Nós precisamos ser o diferencial. Podem nos criticar, podem nos chamar de aloprado, de maluco, o que eles quiserem, mas é nessa hora que a gente sabe quem é e quem não é. Então, a terceira âncora é a âncora da providência de Deus. Deus vai prover na sua, Deus vai prover na minha, Deus vai prover para que o Brasil saia de uma maneira que lá na frente nós vamos contar isso como experiência. Alguém estava me falando ontem, não sei se é verdade, que uma pessoa que escapou da gripe espanhola ainda está viva. Eu nem fiz continha para saber se tem mesmo a ver, e essa pessoa acabou pegando agora esse tal de coronavírus e já está curado. Ei, irmão, se Deus está contigo, fica tranquilo. Deus é muito mais forte do que qualquer tipo de corona. Deus é muito mais forte do que esse abalo que está dando. É verdade que tem gente no Brasil se alegrando. É verdade que a gente vê alguma parte da mídia que parece que estão comemorando, porque querem enfraquecer um governo que, de verdade, eu volto a dizer para vocês, não tenho nenhuma paixão política, mas é um governo que pelo menos está defendendo princípios de Deus, pelo menos está defendendo a família, e pelo menos, até onde eu sei, não tem muito a ver com corrupção. Mas o importante é que nós acreditamos em Deus. Quarta âncora e última. Hoje é terça-feira de culto de ensino, era uma hora
a âncora do agir de Deus. Eita, segura, essa é boa. A âncora, a quarta, é a âncora do agir de Deus. Talvez você tenha ficado meio, meu Deus, e agora? Está demorando? Não está demorando. A hora de Deus é a hora de Deus. Deus não está ligado ao cosmos. Deus é Deus, Ele vai chegar na hora certinha. Talvez tenha demorado um pouquinho, porque Deus quer que você se conheça. Tem gente que fala, não, Deus está te provando porque Ele quer te conhecer. Que isso chega até a ser um pouco de heresia. Que conversa é essa? Deus me conhece, Deus te conhece. Deus às vezes permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, é porque Ele quer que eu me conheça, quer que você se conheça você mesmo. De repente a gente é cheio de fortaleza, a gente pula, a gente grita. Quando bate a dificuldade, a gente esquece que Deus é o nosso socorro. Como eu gosto desse versículo, como eu gosto do versículo 10 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória a Deus. Descanse em Deus, descanse em Deus, fica tranquilo. Vai ser nas horas mais difíceis que você vai entender de uma vez por todas que Deus é poderoso. Versículo 44, vamos ver. Versículo 44. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Vou repetir: providência de Deus, o agir de Deus. Deus, quando age, Ele age milagrosamente. Vamos ouvir. Talvez Deus poderia ter preparado algum barco bonito, alguns marinheiros, alguém. Aquilo ali era uma região que existia, mas a tempestade era grande. A Bíblia diz que o vento era contrário, portanto ali estava meio deserto, 14 dias navegando e sem comer. Deus poderia ter preparado, mas Deus preparou pedaço do navio. Vamos dar uma olhada? Versículo 44. Os demais deviam salvar-se. Deixa eu ler do 43 para a gente ter uma noção melhor, tá bom? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, porque a ideia a priori é que matassem todos os presos. Olha só, quer ver? Você quer ver? Vê um pouquinho antes para trás para você ver. A ideia do soldado foi que matassem, versículo 42, para você ter uma ideia. Como o diabo sempre está no meio, como o diabo sempre quer, o diabo veio matar, roubar e destruir. Parece até que a gente é repetitivo com esse texto, mas é verdade. Ele veio matar, roubar e destruir. A gente está vendo pessoas morrendo no Brasil. A verdade é que ainda não chegou em um pico calamitoso, quer dizer, morrer gente de qualquer número de pessoas é ruim. E não vai chegar porque Deus não vai permitir. Se as pessoas estão querendo que o governo fique fraco com morte de brasileiro, vão se arrebentar, porque Deus é misericordioso e com Ele mora a justiça, com Ele mora a vida. Versículo 42, para vocês entenderem o raciocínio. Então a ideia do soldado foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Olha só aqui, olha Deus providenciando, olha Deus chegando, no versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes este intento, e mandou que os pudessem nadar, e fossem os primeiros a lançar ao mar, e alcançar a terra. Ali nós vamos pensar, o centurião ficou com dózinha de Paulo, e nada, ele não ficou com dó de Paulo não, é Deus não permitia. Ali estava alguém que Deus tinha falado, não vai morrer nenhum, porque eu te dei todos esses homens, e convém que você chegue em Roma, seja julgado, e mostre que você agora é um judeu convertido, é um judeu que defende a salvação em Jesus Cristo. Só isso. Porque tem hora que a gente, se não fosse o médico fulano de tal, rapaz, o meu não é nada, o médico é só um instrumento, quem opera é Deus, quem opera é Jesus, porque Ele é médico dos médicos e Senhor do Senhor. Os demais deviam salvar-se, versículo 44, uns em tábuas e outros
em destroço do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Eu não sei como é que nós vamos chegar do outro lado. Eu não sei, eu vou profetizar para a tua vida. Não vem com o negócio de heresia, profeta é predizer, tá? Ei, aí tem gente que fica de campana para ouvir alguma coisa. Como eu gosto desses caras. Deixa eu ver o que ele vai falar. Principalmente aqueles que não gostam de mim. Mas eu também não estou nem aí, eu gosto de todo mundo. Você entendeu? Eu não tenho nada contra nenhum profeta, nenhum pregador, nem a ninguém. Mas Deus não tem compromisso com palavra de pregador. Deus não tem compromisso com profecia de pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra e com a profecia que Ele fala. Portanto, eu quero predizer para a tua vida nesta noite. Eu não sei como é que nós vamos chegar do outro lado, tá? Eu não sei. Se em cima de alguns destroços, se nadando sobre o mar. Eu sei de uma coisa. É aquilo que tem um hino até que fala, e eu tenho prova bíblica. Se o mar não se abrir, sabe o que vai acontecer? Nós vamos andar sobre as águas. Mas que nós vamos chegar do outro lado, ora, nós vamos. Diga assim: eu vou chegar do outro lado em nome de Jesus. E eu vou chegar salvo, como está dizendo a palavra. Eu chegarei salvo. Portanto, essas são as 4 âncoras que eu e você precisamos nesta noite, termos elas em nossas mãos, para ancorarmos este navio que está navegando, e nós ainda não sabemos ainda qual é o porto que ele vai ancorar. Eu só sei de uma coisa: nós vamos chegar lá no porto, são e salvo para a glória de Jesus. São e salvo para a glória de Jesus. Aqueles alarmistas, aqueles que estão torcendo por caos, porque querem ganhar politicamente, vão quebrar a cara, porque Deus ama o mundo e Deus ama o povo brasileiro, e a igreja brasileira está de pé, clamando para que Deus use de misericórdia e não permite que esse vírus venha destruir o povo brasileiro. Deus abençoe vocês. Foi um prazer grande estar com vocês, e que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, desde agora e para sempre. Todos vocês onde estiverem, diga amém. Assim seja, Jesus. Muito obrigado, meu Deus.